Bom dia. O dinheiro te serve ou você serve o dinheiro? Essa é a oração do dia. Atos, o capítulo 4, do versículo 32 até Atos 5, versículo 11. Quero te convidar a fazer essa reflexão nessa porção. Antes, deixa o joinha, porque a gente quer aumentar o alcance nessa plataforma. Não esquece, viu? E claro, no finalzinho, deixa num comentário como que Deus falou com você através dessa porção, nessa oração do dia. Versículo 32. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunha da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita, natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro, e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Percebeu? Eu li até o versículo 2 de Atos, o capítulo 5. A comunidade governada pelos apóstolos, a nova instituição de Deus, o colegiado dos apóstolos, e também a igreja local, outra nova instituição de Deus ou do reino. Duas novas instituições. Aliás, por que não dizer três? Porque ser apóstolo era uma instituição. O colegiado dos apóstolos, outra instituição. A igreja local, também uma instituição. Todas elas instituições do reino. E sob o governo do colegiado dos apóstolos, essa igreja vivia desprendida. Aliás, era uma igreja local muito próspera. Por quê? Porque prosperidade aqui para o reino é o quanto eu consigo compartilhar, não o quanto eu consigo ajuntar. Guardou esse ensino? Prosperidade do reino não é o quanto eu consigo ajuntar, mas o quanto eu consigo compartilhar. E aqui, essa igreja estava se ajustando como uma organização. Os relacionamentos eram fraternais, em comunhão, generosidade, e eles estavam se ajustando no modo de organizar-se. Eles estavam distribuindo tudo para uma vivência em comum. E o exemplo dessa generosidade, dessa prosperidade do reino, era Barnabé. Que ele era um homem que tinha uma propriedade em Chipre, vendeu e compartilhou. Volto a dizer, prosperidade do reino é o quanto eu consigo compartilhar, não o quanto eu consigo ajuntar. Em contrapartida, Lucas deu o exemplo de um homem generoso daquela comunidade local. Mas ele também deu o exemplo de um casal, de um mau exemplo. Um casal que queria demonstrar uma coisa que não era. No caso, Ananias e Safira. Preste atenção no que aconteceu com eles. Versículo 3 de Atos 5. Então Pedro disse: Ananias,
por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, não seria sua? Ou seja, essa propriedade não é sua. E depois de vendido, o dinheiro não estaria em seu poder? Essa propriedade não é sua, e depois que você vendesse, esse dinheiro não seria seu? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas você mentiu para Deus. Ananias decidiu viver uma coisa que não era. Ele queria mostrar que era um generoso, mas não era. Ele estava vivendo uma mentira. Hipocrisia é uma fala mentirosa e uma vida mentirosa. A hipocrisia no meio dos irmãos traz muita tragédia. É claro que Ananias, ele encheu o coração dele, Satanás encheu o coração dele, porque ao invés dele viver como os irmãos, a prosperidade do reino, partilhando, ele decidiu viver uma mentira, um egoísmo, uma avareza. Mas se ele decidisse viver a avareza, seria um problema dele. Mas quando ele decide levar aos pés dos apóstolos, de modo público, mostrar para toda uma comunidade local, dizendo: vejam como nós somos tão generosos quanto Barnabé. Barnabé veio e colocou aqui toda a quantia da propriedade. Nós estamos fazendo do mesmo jeito. Nós somos santões. Mas era uma mentira. Eles não precisavam fazer aquilo, mas decidiram fazer, mas fizeram em mentira. 5. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam o que tinha acontecido. Atos 5:6. Levantando-se os moços cobriram o corpo de Ananias e levaram para fora e o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, Safira, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por este valor. Veja, a esposa que está me ouvindo aqui. Minha senhora, não acompanhe seu marido nos erros dele. Não seja passional. Não seja tola. Não seja insensata. Quantas esposas são insensatas e tolas, porque encobrem ou encobrem erros de seus parceiros. São mulheres omissas ou que advogam o erro do marido. O que é errado, minha filha. O que é errado, é errado. Ah, mas é porque o que vai ser de mim? Se ele decide seguir a vida dele e me deixar com esses meninos? O que vai ser de mim? Se ele decide não mais sustentar essa casa, eu fico com medo. Então a senhora vai lá e acoita o erro do marido? É isso? Safira foi fazer isso. Olha o que aconteceu com ela. Temos visto muitas mulheres passionais fica acobertando o erro de marido. Eu me lembro uma vez que eu tive que administrar uma situação, aliás, algumas situações, que eu tive que exortar o marido e até mesmo disciplinar o marido, e as esposas vieram igual onça pra cima de mim, acobertando o erro do marido, sendo uma Safira. Vai morrer com eles, com ele. Não faça isso, filha de Deus. Não seja uma Safira. 9. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-na ao lado do marido.
ambos morreram. E sobreveio grande temor a toda a igreja e todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Pastor, mas por que o Espírito Santo decidiu ministrar com tamanha dureza a hipocrisia desse casal? Entenda uma coisa. Guarde essa explicação no seu coração. Ali estavam as novas instituições do reino. Colegiados, o apóstolo, os colegiados apóstolos e a igreja local. Essas instituições estavam substituindo antigas instituições da antiga aliança. Estavam substituindo o sumo sacerdote, o sinédrio, o templo. E nessa substituição, os apóstolos sempre eram questionados: com que autoridade vocês fazem isso? E para Deus mostrar que estava agora com as novas instituições e não com as antigas, Deus ministrava milagres. É a assinatura sobrenatural de Deus dizendo: estou substituindo essas instituições. Agora são essas as novas instituições de meu reino. Isso aconteceu com os de fora, milagres. E, no entanto, autoridades dos judeus perseguiam os apóstolos. Mas isso também acontecia internamente. Aquela comunidade já era uma comunidade de quase 5.000 pessoas, segundo Lucas. A autoridade dos apóstolos ou a autoridade da instituição colegiado apóstolo precisava ter a confirmação divina. Eles falam em meu nome, eles têm uma autoridade sobre eles delegada por mim. E por isso aconteceu esse sobrenatural dentro, como disciplina, como demonstração de autoridade e poder sobre este casal hipócrita. Era para que aquela comunidade de mais de quase 5.000 pessoas soubesse: o colegiado dos apóstolos é uma instituição de Deus. Ele deu autoridade a eles. Veja o sobrenatural acontecendo também na disciplina dos membros. Amém? A pergunta é: você serve o dinheiro ou é ele que tem te servido? Prosperidade para você é ajuntar? Para Deus é compartilhar. Que você seja uma pessoa abençoada. Que Deus te use para você ganhar muito dinheiro. Mas na mesma proporção que você ganha muito dinheiro, e você vai desfrutar de todo esse dinheiro que você está ganhando, que Deus te abençoe, mas que você vá compartilhar muito. Seja fiel nos dízimos na sua comunidade local. Abençoe missões estaduais, missões mundiais. Abençoe os irmãos. Amém? Abençoe os necessitados. Porque no reino, prosperidade é o quanto mais eu consigo compartilhar. No mundo, é o quanto mais eu consigo ajuntar. Mas para o reino, é o quanto mais eu consigo compartilhar. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado. Muito obrigado, bendito Senhor. Que essa sua ovelha seja uma ovelha próspera, Senhor. Que o Senhor conceda a ela muitas bênçãos. Sim, que ela ganhe dinheiro para a glória do Senhor. E muito. Mas também que ela compartilhe muito. Abençoa, Senhor. Derrama suas bênçãos. Isso, derrama mesmo muito das suas bênçãos. E na mesma proporção que o Senhor abençoa, essa pessoa compartilha. Ela vai desfrutar de todas essas bênçãos, mas ela vai desfrutar compartilhando. Que a bênção do Senhor esteja sobre este lar, que a prosperidade do Senhor esteja sobre esse lar e que haja muito compartilhar das suas bênçãos. Em o nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém? Joinha, comentário, como que Deus falou com você, compartilha com quem você ama e se inscreva e deixe todas as notificações acionadas. Graça e paz.